aqui tem uma imagem belíssima de São Miguel Arcanjo. Levante suas mãos em direção a ela. Juntos, São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente vos pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Que assim seja. Amém. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Quem como Deus? Ninguém como Poder. Deus. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Amém. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Podemos ir nos assentando, por gentileza? Primeiramente eu queria agradecer a oportunidade aqui, a pessoa do Sidney, Padre Marcos, que é o pároco aqui dessa igreja, de toda a equipe de liturgia, de toda a comunidade, de toda a paróquia. Alegria poder estar aqui, rezando esse 5º dia do Cerco de Jericó e celebrando já o Domingo do Senhor. É uma graça dupla, no qual a gente vai rezar em cima daquilo que a igreja realmente nos propõe como tema litúrgico para essa semana e para a nossa vida. Já estamos dentro, com essa liturgia, já estamos dentro da 27ª semana do tempo comum, quase finalizando esse tempo forte. E o tema central da liturgia de hoje é fé. Quem tem fé, diga assim comigo: eu creio. Levante a mão direita e diga assim: meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço perdão pelos que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Uma profissão de fé verdadeira nós temos que fazer. E detalhe, é um ensinamento muito profundo, tanto na primeira leitura como na segunda leitura, mas sobretudo no Evangelho. Veja, a primeira leitura vai dizer que aqueles que creem verão a terra dos justos, e não só isso, aquele que não é realmente fiel morrerá, mas aquele que é correto, aquele que é justo, verá e terá a vida pela sua fé. É interessante, porque quando nós participamos de um momento como esse, uma grande expressão da nossa vida é uma fé carismática. Fé carismática é isso que você está vivendo aqui, uma fé que está a serviço da fé dogmática da igreja. Nós nos submetemos aos ensinamentos supremos a partir dessa atividade de fé, dessa dinâmica dos sinais. Porém, se eu perguntar aqui dentro dessa igreja, quem tem problemas, todo mundo vai levantar a mão. E se eu perguntar quem está passando por alguma dificuldade, tanto emocional, como física, como espiritual, muita gente também vai levantar a mão. Porque todos nós temos problemas. Quer ver? Quem aqui tem algum problema que realmente precisa ser rezado, orado, adorado da presença de Deus? Levanta as mãos e diga: eu. Oh glória! Aqui o pessoal é parecido comigo então, porque nós temos problemas. Porém, eu posso perguntar também: quem aqui passa por tribulação na vida, por dificuldade, seja no setor, seja na atmosfera da vida que for? Levanta as duas mãos assim, ó, e grite aleluia. Aleluia. Porque nós vivemos uma vida, essa vida falível, essa vida passável, ela é repleta de dificuldades. Nós enfrentamos vários desafios. É exatamente isso que o profeta Abacuque está nos chamando a atenção na primeira leitura. E é também justamente sobre isso que São Paulo depois vai falar na carta, no compêndio, ou seja, no pequeno documento, na encíclica enviada a Timóteo, seu companheiro de evangelização. Porém, Jesus, ele nos chama a atenção de maneira ainda mais clara, falando a respeito da fé. Se tivesseis fé, dirias a essa moreira para ela sair daqui e se plantar na praia, e ela ia. Se tivesses realmente fé, como um grão de mostarda, você falaria certas coisas e certas coisas aconteceriam. Por que a liturgia está insistindo em falar da fé a partir de um coração entregue, a partir de um coração que se doa gratuitamente? A liturgia está dizendo isso porque em nenhum momento, desde o Antigo Testamento até a revelação suprema de Cristo Jesus,
Em nenhum momento Deus se atrai pelos seus problemas. Nossa, padre, que horrível isso. Quer dizer que eu estou rezando inutilmente? Não, não é isso. Ah, mas em nenhum momento Deus vai se atrair pelo meu louvor? Não, não simplesmente. Deus não vai se atrair pela minha oração. E se eu estiver passando por uma situação muito dolorosa, se eu estiver passando por uma situação de angústia, se eu estiver passando por uma situação em que eu não encontro saída, Deus não vai olhar para mim? Dependendo, não. Padre, que horrível. Vou perguntar de novo, quem tem problema, diga eu. Ih, agora ficou mais estranho. Quem tem problema, diga eu. Deus não se atrai pelo seu problema. Nossa, que horrível. Quem aqui passa por momentos de alegria, diga assim: eu creio. Deus também não se atrai pela sua alegria. Deus não se atrai por aquilo que nós apresentamos simplesmente. Não é bem assim. Nossa, que horrível. Então o que eu estou fazendo aqui? Eu vim para Deus derrubar todas as muralhas da minha vida, as muralhas espirituais, emocionais, físicas, estruturais, para Deus não se atrair pelos meus problemas? Não. O que atrai a Deus não é a sua dor, não é a sua angústia, não é a sua alegria, não é a minha alegria, não é o seu sorriso, não é o meu sorriso. O que atrai a Deus não é a situação que você simplesmente apresenta, a muralha que você e eu simplesmente apresentamos. Não, o que atrai a Deus, o que invoca o verdadeiro milagre de Deus é a sua fé. Se você crê, Ele age. Deus se atrai não é pelos seus problemas. Seus problemas não são nada diante dele. Meus problemas, minhas fraquezas, meu pecado, minhas limitações não são nada diante dele, mas ele se atrai quando eu olho para ele e creio. O ato de crer atrai o olhar de Deus. O ato de crer invoca o poder de Deus. Em nenhum momento na Escritura Jesus olhou para as pessoas e curou simultaneamente, mas quando curou, ele disse: vai, porque a tua fé te salvou. E é impressionante, é o poder da fé que faz com que as coisas aconteçam. Você não tem e nem eu tenho, nós não temos que nos prostrar diante das coisas da vida, diante dos problemas, diante das dificuldades, porque as dificuldades e os problemas da vida não são Deus. Deus é o nosso único Senhor, e se você se prostra diante dele, o seu problema vai ter que adorar sim. E se você crer em Deus, lá na sua casa: mas lá na minha casa meu marido, minha esposa, meus filhos não vêm para a igreja, meu filho vinha, agora não quer mais vir por causa disso e disso e daquilo. Porém, se você olhar para Deus com fé, Ele pode fazer isso, pela força da fé. Se você e eu olharmos para isso, aqui mesmo, de dentro desta missa, Ele fará lá na sua casa o coração do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos se prostrarem diante dEle. Porque aquele que crê invoca o milagre de Deus. Quem quer ver as muralhas caindo, diga assim: eu quero. Então creia fortemente. Eu creio fortemente, porque se nós crermos fortemente, o nosso problema se muda, se transforma em milagre, em graça, em bênçãos. É exatamente isso que a liturgia está chamando a atenção para nós. Não fecheis os vossos corações, o Salmo disse, como em Meriba, como em Massa, quando os vossos pais me ofenderam outro dia, quando beberam as águas amargas de Meriba no deserto, quando duvidaram do meu poder, quando eu tirei água da pedra, pela força da fé, eu abri o mar vermelho para que passassem. Pela força da fé, Ele pode fazer um milagre. A muralha não somente uma, duas, três, quatro, cinco, seis ou sete, mas todas as muralhas caírem da nossa vida, se crermos no poder de Deus pela fé. Se você crê nisso, então você já é vitorioso, em nome de Jesus. Olha para o seu irmão e diga para ele: é pela força da fé. Levanta a mão para ele assim, ó, católico: não tenha medo de profetizar, filho de Maria. Diga assim para ele: se você crer, obras maiores acontecerão na sua vida. E eu profetizo, pela força da fé, que você sairá desse cerco de Jericó vitorioso,
em nome de Jesus. E creia, aplauda essa pessoa aí, porque ela realmente está tomando posse. Força! Crê verdadeiramente na força da palavra de Deus que nos anuncia. São Paulo exorta Timóteo lá na prisão, na segunda leitura, ele estando preso por conta do Evangelho, ele escreve um compêndio, ele é o próprio documento do Senhor, através daquela carta diante de Timóteo, ele fala: lembrai da imposição de mão que fiz em vós, pela força da fé, não devereis desistir por nada, lembrai-vos de onde eu orei, de onde você saiu. Ou seja, apesar da prisão, apesar da perseguição por conta do Evangelho, não desista, porque nós verdadeiramente vivemos, não é pelas nossas forças, mas nós sobrevivemos pela força da fé. O cristão, ele se alimenta de fé. O cristão não se alimenta de outras coisas, porque nós cremos naquilo que não vemos, e é exatamente esse o desafio. Você não precisa ver, você precisa, e eu preciso crer. Creia. E a fé carismática, ela é isso a serviço da igreja. Ela nos move, ela nos orienta rumo ao sentido de crer sem ver. Eu não preciso crer, aliás, eu não preciso ver, eu já creio. Mas a muralha ainda não caiu, pela minha fé ela já caiu, e a graça já aconteceu, em nome de Jesus. E é assim que tem que ser, amados. Não precisa ver, creia, já está acontecendo. E isso hoje nós queremos rezar para quebrar todas as estruturas de enfermidade em nossa casa. No começo da missa, na hora que estávamos orando em línguas, o Senhor mostrava muita gente com problemas hereditários, e Ele estava querendo e está fazendo, curando literalmente os nossos antepassados, as nossas gerações, enfermidades físicas, consagrações que foram feitas de maneira direta ou indireta em nosso passado. Padre, mas o passado já passou. Deus pode ir no nosso passado, Deus pode ir no ontem, no hoje e no sempre. Ele é Deus. E se eu e você crer, Ele pode quebrar todas as estruturas de enfermidade física, espiritual e emocional que assolam a nossa vida. Ele pode, nesse momento, pela força da missa. Só existe uma missa e eterna. Eu não posso dizer assim, eu vou em 3 missas. Não, eu vou à missa, porque ela é a atualização de um único mistério. O de ontem, o de hoje e o de sempre. É perpétuo. Se você reza na missa, a graça acontece. E se você pede pelos seus antepassados e para curar, e é o que Ele está fazendo nessa missa, muita gente vai sair daqui nessa noite, pela força da fé, renovado em nome de Jesus Cristo. E nós temos que tomar posse dessa graça, amados. Ter uma fé carismática, sim. Pós-pandemia, eu já falo pós-pandemia. Mas ainda tem, Pai. Pela força da fé já acabou, em nome de Jesus. Acabou. Em nome de Jesus nós precisamos restituir a nossa fé e voltar a crer fervorosamente. É muito bom entrar dentro de uma igreja em pleno sábado à noite, que você poderia estar fazendo muitas outras coisas, e você se permitiu vir participar do eterno e supremo sacrifício. Pois eu digo para você, todas as graças reservadas para você é sua, e ninguém pode te tirar essa graça. Você vai sair daqui renovado e renovada em nome de Jesus Cristo. Por isso fique de pé, por favor, e não tenha medo. Ministério em ordem de batalha. Eu não preparei nenhum canto, não pensei em nenhum canto, mas o tema é fé, é crer. Diga assim comigo: meu Senhor e meu Deus, eu creio. Meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, eu creio. Eu creio. E nós vamos cantar para rezarmos juntos. Eu estava ontem celebrando um outro cerco de Jericó, longe daqui, lá em São Caetano do Sul, não tão longe. E no momento da adoração com Jesus eucarístico, era o último dia, eu sentia assim, no momento da adoração, que as pessoas, elas não conseguiam serem libertas. E aí Jesus dizia assim: para serem libertas é preciso me adorar. Adore e elas são curadas. E eu comecei a adorar com Jesus, andando com Jesus. E eu sou meio cego, né? Quase que eu tropecei em povo. Mas todas as vezes que eu olhava, algo acontecia. Todas as vezes que alguém olhava, adorava, algo acontecia. Algo extraordinário. E aquilo me tocou fortemente, porque pela força da fé, é pela força da fé que a graça realmente acontece. E só vence pela fé
quem adora. Só vence na fé quem adora. Lembra de Miguel? Ele olhou para Deus e venceu Satanás. Você quer vencer as muralhas? Olhe para Jesus. Olhe para o Senhor. Fita teus olhos no Senhor. Esse é o segredo de Padre Pio. Esse é o segredo de São Francisco. Esse é o segredo de Madre Teresa, de São João Paulo II. Esse é o segredo de a Santíssima Virgem Maria. Esse é o segredo dos anjos. Quer vencer pela fé? Olha para Jesus. Obrigado, filho. Olhe para Jesus. Mais uma vez, para essa pessoa não fugir, dê a mão a ela, de lado direito e esquerdo. Fala assim para ela: hoje você não escapa. Hoje você não escapa de Deus. Jesus vai te pegar nessa noite. Pela força da fé. Pela força da fé. Você terá a vitória. Você terá a vitória. E diga assim: pela força da fé. Pela força da fé. Nós teremos a vitória. Nós teremos a vitória. E o processo da ação de Deus é simples. Pedir para os meninos e as meninas da música cantarem. E quando eles cantam, Deus vai operando de uma forma que não dói. Que não dói o seu coração, que já está doloroso. Uma mulher aqui dentro, você veio, saiu da sua casa, você veio a essa missa, você está com sérios problemas, principalmente relacionados a seus filhos, e você veio de Deus obter uma resposta, e você está tendo pela força da fé. É pela força da fé. Mulher, aqui dentro, até o ar que respiramos tem que adorar a Deus. Até esse banco que você sentou tem que adorar a Deus. Se entrar um mosquito aqui dentro, ele é obrigado a adorar a Deus. Se entrar uma barata, ela tem que adorar a Deus. Um parasita tem que adorar a Deus. A planta tem que adorar a Deus. Os nossos poros, até os nossos pensamentos, tem que adorar a Deus. É impossível, irresistível. É irresistível o poder de Deus quando nos abandonamos pela fé. Por isso agora eu te convido a se render com o seu irmão. Quando Josué e o povo estava para entrar e conquistar Jericó, a terra prometida após, eles ficaram durante 7 dias e 7 noites em tendas para destruir uma grande muralha, que só um tijolo era essa igreja inteira. Eram 6 côvados de largura, era gigante. A palavra vai dizer que eles conseguiram derrubar, não foi pela força do braço, não foi com armas humanas, mas foi pela força do louvor, foi pela fé. Foi isso que você cantou agora, foi pela força da fé. A fé, vai dizer São João, é a força que vence o mundo. Vai dizer a palavra de Deus que uma mulher hemorroísa venceu o seu sangramento quando ela tocou na orla do manto de Jesus, e Jesus disse: uma força saiu de mim, e olhou para ela e falou: filha, a tua fé te curou, a tua fé te curou. É pela força da fé. Você não precisa ver, você precisa crer. Por isso, católico, apostólico, romano, profetiza nessa noite com o seu irmão. Mesmo que você ainda não tenha visto com os seus olhos humanos a graça, mesmo que os teus olhos ainda não contemplaram aquilo que você veio buscar hoje, a começar por toda a enfermidade espiritual, os nossos antepassados, todo tipo de coisas ruins que foram lançadas em nossa árvore genealógica até os dias de hoje, nós apresentamos diante de Deus toda doença física congênita, hereditária, tudo aquilo que tem machucado nossos familiares. Sim, nós colocamos aqui toda a brecha dada no passado ao mal e que entrou dentro da nossa linhagem genética, pela força da fé. Pela força da fé, é pela força da fé que vencemos nessa noite. Convido você a, como uma torre espiritual, esse bairro é o Jardim Capela. Jardim Capela. O Jardim Capela se tornará uma grande capela de adoração, porque nós vamos levantar um ato profético por esse bairro, pela sua casa, pela sua família e também pela nossa nação, por tudo que vai acontecer a partir de amanhã.
força da fé, desde a primeira missa até a última. Nós selamos o solo brasileiro, inclusive esse bairro. Levante as mãos com o seu irmão agora e veja, na missa a profecia tem poder, é a mãe de todas as orações. O que você pedir aqui é ratificado. O que você pedir nesse momento, se for justo, se for por Deus e de Deus, acontecerá. A conversão da sua casa, a libertação da sua vida, da minha vida. Está preparado? Nós vamos levantar um grande louvor em línguas. E veja, pela espada de São Miguel, seja cortada agora, na minha vida e na sua vida, na nossa vida, pela espada e escudo de São Miguel, seja cortado agora todo o domínio de tronos, toda a feitiçaria, toda a macumbaria, todo o espiritismo, toda a ligação direta ou indireta com espíritos malignos, toda a entrega feita a entidades malignas, toda a consagração feita com sangue, raspagens e águas. Nesse momento seja cortada todo tipo de coisa que foi feita com animais, com corpos de animais, com crânios de animais em nossos antepassados, entrega feitas com ervas, flores, rosas, todo tipo de chás consagrados. Seja quebrado no meio de nós, seja quebrado da nossa casa, da nossa família, da sua casa. E como sacerdote eu ordeno agora que todo o mal bata retirada em nome de Jesus. Levante suas mãos, reze no Espírito. No ato profético, solta a voz. Solta a sua voz, igreja. Solta a sua voz no Espírito Santo. Cante assim como um exército, cante. Mais uma vez, vai lá, vamos juntos. Levante as mãos assim, ó. Cante junto, cante, vai lá. Deixa vir da alma. Pode ser melhor, vai lá, força. Solta essa voz. Vai lá, igreja. Você, igreja. Força. Só você. Profetiza, filho de Maria, pela sua casa, pelo desemprego. Suplique, vai lá no poder. Toda violência, Senhor, no passado, todo trauma, toda angústia. Isso, não pare, só mais um pouco. Solte a voz e fique gigante. Oh, Suriala, Candala, Basiri, Candala, no poder. Não tenha medo, deixa vir do coração. Vai lá, se entregue. Conquiste a terra prometida. Nova Israel, mais uma vez, vai lá. Um grande brado e as muralhas caíram. Eu estou arrepiado. Faz crescer, faz crescer. Faz crescer, amados. Faz crescer
sua adoração. Saia por essa rua nesse momento. Vai lá, força! Em toda a extensão desse bairro, em toda a extensão dessa região. Ó anjos, batalha em nosso lugar. Quem como Deus? Vai lá! Aleluia. E agora, calmamente, vai lá. Obrigado, Senhor. Com seu irmão, toque no sobrenatural assim, ó, da missa. Vai levantando as mãos. Com teu poder, Senhor, toca agora, por favor. Com teu poder agora, sem medidas. Estou firmado com Cristo para sempre. Tenho a luz em mim. Segurando na mão dessa pessoa. Algumas pessoas nesse momento terão curas. Senhor, eu peço a autoridade do teu filho Jesus, que reveste a autoridade espiritual dos sacerdotes, que estão a serviço e não faz mais do que a obrigação, porque somos servos inúteis, como diz a tua palavra. Nós nos colocamos aqui como empregados, servos, pela força do ministério da igreja. A cura. Algumas pessoas vão chorar, outras repousarão. Não tenha medo. Deus agindo. Não tenha medo. Pela força da fé, não precisa ter medo. Repouso de traumas, rejeições, abortos. Tenha medo. Batiza Espírito, renova Espírito, renova Espírito. Abra suas mãos agora assim comigo. Pode soltar o seu irmão. Isso, permaneça no seu lugar. Isso. Diga assim, Senhor. Diga assim comigo, Senhor. Nessa noite. Nesta noite, Eu me aproprio. eu vivo de fé. Eu vivo de fé. Eu vivo de fé. Eu vivo de fé. O que me salva Que me salva. é aquilo que eu creio. É aquilo que eu creio. Eu não creio nos homens. Eu não creio nos homens. Eu não creio na força dos homens. Eu não creio na força dos homens. Eu creio, Senhor, Eu creio, Senhor, no poder da fé.